Olá, pessoal, mais um podcast para vocês. Eu sei que eu estava devendo, né? A gente fez um episódio, mas nós estamos de volta e vai ter muita coisa boa acontecendo agora. Eu estou aqui com um convidado muito especial, ele é ministro de louvor, né? O Senhor tem usado ele poderosamente na nossa igreja local, no nosso ministério e para as nações também. Todo mundo conhece um pouquinho da história, né? Da vivência do Mateus por causa das músicas que ele compõe e o seu instrumento, a sua voz, enfim, né? E eu queria que ele se apresentasse. E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Mateus. Creio que vai ser um momento aí em que o Espírito Santo, através das nossas vidas, vai conseguir falar ao coração de vocês em nome de Jesus. É o que a gente mais deseja nesse momento, amém? Então, gente, queria perguntar para ti, Mateus, como é que tu começou a tua vida de fé? Como é que foi ardendo o teu amor por Jesus? Porque, para quem não sabe, nós nascemos na fé, gente. Eu, Mateus, nós somos filhos de pastor, nós nascemos na fé, então a gente tem uma realidade dessa vida de discipulado, de ser discípulo, mas chega um momento, né, que parece que a gente tem que tomar uma decisão. E daí, qual foi esse momento da tua decisão? Bom, conforme a Paula já mencionou, né, a gente nasceu em berço cristão, né, desde criança já escutando louvores, né, sabendo sobre a Bíblia, né. Mas assim como Adão e Eva, todos nós precisamos ter aquele momento assim, ou é a árvore da vida, ou é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você tem uma escolha, né? E não existem experiências profundas se elas não forem firmadas na palavra. Então, a única coisa que firma um jovem cristão na fé é a Bíblia. E foi isso o que me fez decidir pelo caminho certo, pela porta estreita, né? Pela árvore da vida, por Jesus, através da palavra. Porque assim, meu pai, minha mãe, meus tios me ensinaram sobre a palavra. Mas eu tive que decidir, assim como Daniel decidiu firmemente não se contaminar com o mundo, nós, jovens cristãos, precisamos decidir, dentro de nós, no nosso coração, não se contaminar com o mundo. Né? E como é que você não se contamina com o mundo? Sendo semelhante a Jesus. Mas tem algum dia, assim, que tu fale assim... esse dia foi marcante pra mim, porque eu com 6 anos, quando eu cheguei pro meu pai, eu falei assim... Eu te amo mais do que todas as coisas. E o papai falou, não, você tem que amar a Deus mais do que todas as coisas. E foi um versículo crucial na minha vida, que eu fui realmente perseguir Deus naquele tempo. Eu tive conhecimento e eu comecei a ter um amor a partir dos 6 anos. Mas eu sei que com 12 anos eu tive uma decisão tremenda quando eu peguei a Bíblia, né, e coloquei um anel assim e falei, Senhor, eu tenho um compromisso contigo, de ser fiel contigo. E foi ali que parece que eu firmei e tive essa responsabilidade de firmar um compromisso com Deus, de que eu seria fiel àquilo que Ele me prometeu e principalmente por aquilo que Ele é dentro de mim, né? Eu senti essa necessidade de firmar mesmo nascendo, né, nesse berço cristão. Eu não sei se tem algum dia assim que tu fala assim, deu um estralo assim... Opa! Olha só, eu lembro, isso foi antes, o que eu vou contar agora foi antes do meu batismo nas águas e do meu batismo no Espírito Santo. Porque eu me batizei quando tinha 8 anos, nos dois. Quando eu tinha 7, estava no colégio, eu não lembro se na primeira série, não lembro agora aonde que era. Eu lembro que na sala de aula a professora pediu para fazerem uma oração, né? Ela utilizou o outro termo para uma imagem. E eu lembro que toda a turma... obedeceu, né, a professora, mas eu lembrei uma coisa que meu pai tinha dito, né, numa pregação ou em alguma reunião de igreja nas casas, que ele falou assim, que diz lá no Velho Testamento, não farás esculturas, né, não adorarás imagem, enfim. E uma criança, por isso que é importante os pais ensinarem as crianças, porque a criança, ela lembra, o Espírito Santo faz com que naquele momento lembre. E mesmo eu sendo uma criança, mesmo não tendo ainda o batismo nas águas e nem o batismo no Espírito Santo, eu lembrei do que tinha escutado, eu lembrei que era bíblico e eu não adorei aquela imagem, eu não orei para aquela imagem. O único na sala. E o meu pai vai lembrar dessa história, porque eu lembro que cheguei em casa e falei, ó pai, todo o pessoal lá orou para essa imagem e eu não, porque tinha falado. E de fato, estava na Bíblia
E anos depois, agora eu vejo que se não fosse o Espírito Santo, nunca que uma criança ia... Não, mas é porque aquele ensino foi colocado desde pequeno, implantado no meu coração. E mesmo eu tendo um ensino muito raso naquele momento, ainda assim eu tive aquele encontro com Deus. Assim, não, eu sei que se eu fizer isso é errado. Então eu vou obedecer. É muito fácil ser luz na luz. Mas Deus quer nos mostrar nas trevas, porque a luz ilumina e dissipa as trevas. Então, é muito importante você que está ouvindo e vendo isso, é que na verdade, nós vamos firmar a nossa vida não no meio do corpo de Cristo. Ali a gente vai se fortalecer, se fortificar, se restaurar, mas é lá fora que a gente realmente vai mostrar a nossa vida, né? O nosso compromisso com Deus. Então, pense nisso, né? Nós tão cedo, eu sei que muitas pessoas nasceram na fé e tiveram que tomar um posicionamento sem os pais, e é ali que realmente confirma a nossa fé. Isso é muito importante, e eu achei interessante tu falar que com 8 anos tu se batizou tanto nas águas como no Espírito. Como é que foi esse momento? Aí foi marcante, né? Com 8 anos eu lembro que eu fui batizado nas águas. E quando tu entende Gálatas 3,16, que você é revestido de Cristo, você sabe que não é apenas tomar um banho ali. Porque para pessoas, quando tu faz sem fé, tu só foi tomar um banho. Não é um batismo de verdade. Mas quando tu entende também, 2 Coríntios 5,17, as coisas antigas já se passaram, e quando você é imergido nas águas, tudo se fez novo. Com 8 anos eu tive esse primeiro contato, de ser revestido de Cristo. Claro, os deslizes viriam, os pecados viriam, porque isso, infelizmente, por causa da herança de Adão, a gente precisa do arrependimento todo dia. Mas aquele sentimento do batismo, de ser revestido com Cristo, não tem preço. Via todo mundo sendo batizado, aqueles que eram mais velhos que eu, os meus primos, né? Já foram batizados e eu ainda não, e como é que vai... E chegou a minha vez, sabe? Chegou a minha vez, porque todo aquele que pede, recebe. Eu queria muito ser batizado, eu queria muito ser revestido de Cristo, eu queria que o meu nome estivesse no livro da vida, e quando eu fui imergido das águas e entendi as escrituras, que aquilo lá, eu estava sendo revestido de Cristo, não tem preço. E foi com 8 anos. Alguns meses depois, num culto público, num mover que teve, eu lembro que o tio Beto mandou que o pessoal viesse à frente, o louvor tava tocando e eu, lá uma criancinha, recebi o Espírito Santo. O Marcelinho tava... Eu acho que o pessoal tava cantando aquela "Não conseguiremos ficar de pé". Derrama sua Shekinah, sabe? E a Shekinah veio sobre o Mateus, com 8 anos de idade. Comecei a falar em línguas e até hoje. E lembrando, pessoal, que o batismo nas águas, eu e o Mateus nos batizamos muito cedo. Tipo, eu fui com 6 anos, ele com 8. Mas a gente já tinha conhecimento daquilo, tipo, do certo e errado. Então, como a gente já tinha esse conhecimento, a gente se batizou, né? Então, isso daí tudo falem com seus pais, com seus discipuladores, com as autoridades, para ver se tu tem condição de ser batizado. Mas se você já é mais velhinho, a partir dos 8 anos... eu acho necessário você já firmar esse compromisso. O batismo é ser revestido de Cristo. Então, tenha esse compromisso com Deus. E se você já tem, né, a idade necessária para o batismo, já tem aquele poder de decisão, mas não entende o que é o batismo, peça para o seu discipulador local, para o seu pastor ou para alguém que cuida da sua vida, te explicar o que é o batismo, para que você não tome apenas um banho, mas para que você entenda o que significa o batismo na vida de um cristão. Você comentou sobre os deslizes, né, na adolescência, tudo. Eu acho que isso é um motivo de edificação, né? Eu sei porque eu também enfrentei várias coisas na minha adolescência, um dia eu posso comentar aqui com vocês. E eu queria que você falasse alguma coisa para os adolescentes nessa época tão difícil, né? Que vem tantas tentações, tantas provações, e às vezes a gente não... Como ser tão diferente de todo mundo? Eu me lembro, assim, que as pessoas me achavam tão diferente por eu ser cristã, por eu ser uma discípula, e às vezes eu ficava assim, meu Deus, todo mundo tá indo para uma direção e eu tô indo para outra. Mas a gente sabe que nós vamos ter deslizes, nós vamos ter momentos difíceis, mas o importante é não desistir, né? Como meu pai sempre fala assim, a única coisa que vai vir angústia, toda angústia passa, vem tribulações, perseguições, mas nunca desista. E como é que foi esse teu momento de turbulência, assim, como é que tu enfrentou tudo isso, sabe? Se tu pudesse compartilhar, né? Claro, e isso é muito interessante porque logo após a ressurreição, pega aquela cena assim, Jesus
foi crucificado numa cruz, dilacerado pelos nossos pecados. E todos os discípulos assistindo aquela cena. Você que está em casa agora, imagina que tu é um João, que você é uma Maria Madalena, estão tudo lá vendo aquela situação lá. O Senhor das nossas vidas sendo dilacerado. Feridas em todo o corpo. Qual que é a primeira coisa que depois dele ressurreto, que ele mostra aos discípulos? As cicatrizes. A cicatriz e as mãos. Sou eu mesmo. Ou seja, Jesus não se envergonhou daquilo que era uma cicatriz. Se fosse uma ferida aberta, Jesus não mostraria. Seria algo feio, seria algo que não teria um cheiro agradável, mas era uma cicatriz. Ele tinha vencido a morte. Ele tinha vencido o maligno. A única coisa que o diabo faz, e faz com maestria, é acusar. Ele sempre vai acusar. Ele sempre vai dizer assim, mas tu fez aquilo lá atrás, mas tu é assim, mas tu é assado. Mas é como diz em 1 João 4,4. O Espírito que habita em nós é maior do que o Espírito que habita no mundo. Exato. Quando nós entendemos isso, meus queridos, não há mais condenação. É como diz lá em Romanos 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Eu fui um cara que principalmente na parte da adolescência, ali de 15, 16, 17, 18, essa idade principalmente, foi muito turbulento. Foi muito turbulento. Por quê? Porque muitas vezes eu dava ouvido a Satanás. Porque muitas vezes eu deixava ele entrar na minha mente dizendo que eu realmente era um fracasso. Que eu nunca ia conseguir vencer um vício, que eu nunca ia vencer a cobiça, que eu nunca ia vencer nada. E por eu dar ouvidos a ele, eu me tornei fraco. Por quê? Porque eu não escutei o que a palavra diz. É por isso que eu digo para vocês, meus queridos, o que nós abrimos o podcast aqui falando. Não existem experiências profundas se você não for firmado na palavra. Sabe por quê? Hoje, quando Satanás vem me acusar de pecados passados, eu falo assim, Satanás, em Mateus 7,24 diz assim, como posso comparar aquele que obedece a minha mensagem? Ele é como aquele que edificou sua casa na rocha. Vieram os ventos, correram os rios e bateram com ímpeto contra aquela casa, mas ela não foi derrubada, porque era firmada em Cristo. O que quer dizer essa história? A casa é a nossa vida. A rocha é Jesus. Os ventos, os rios que batem com ímpeto é Satanás. Quando ele vem para acusar, quando ele vem para tentar dilacerar a tua vida, lembra que você edificou a tua vida em Cristo. Então, meus queridos, um versículo eu deixo para todos aqueles que estão enfrentando vícios, estão enfrentando lutas, assim, muitas vezes em casa, ou algo que não está conseguindo vencer, um pecado de estimação que há tantos anos tem, né? Até as impurezas, né? Isso. Porque adolescente, a gente sabe, né, gente? Adolescente e jovem tem sempre essa luta, né? Contra as impurezas. E a gente vence a palavra, a gente vence isso com aquele versículo que tu disse até na brincadeira, pode falar. Guardei tua palavra. E Salmos 119:11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a única forma da gente não pecar contra Deus é guardando a palavra dele, né? Então, se firme nisso. E todo mundo passa. Nós estamos nesse mundo. Nós estamos sujeitos a tudo. Não há quem diga que não sofra em alguma dessas áreas. Todos nós seremos tentados, uns mais do que os outros, porque a guerra do Mateus é diferente da minha. Mas eu também vou passar por essa guerra, né? Então, se fixe em Jesus. Foque em Jesus. Como ele diz, eu dei ouvidos àquilo que não agradava a Deus. Mas a partir do momento em que ele quis ouvir a Deus, as coisas começaram a mudar, né? E eu acho importante falar, porque é como a gente diz assim, tu vai falar de uma cicatriz, ao qual Deus já não é uma ferida que está aberta, né? Eu fui preso 10 anos na pornografia. 10 anos em vícios, assim, que me deixavam... Eu me sentia, assim, o mais impuro do mundo. Me sentia... assim, eu só te perguntar, foi pessoas do meio que te apresentaram isso? Tipo, que tu convivia? Ou você... Não, foi colégio. Foi colégio. Importante, gente. Não fique bisbilhotando a vida dos outros ou fica vendo o que os outros estão vendo. Fuja da aparência do mal. Fuja daquilo que vai te desviar do Senhor. Então, permaneça nele. Não fique na roda dos escarnecedores. Lá, Salmos 1 diz tudo isso, que a gente não pode se assentar em mesas estranhas. Então, permaneça em lugares onde tu será protegido por Deus, onde
os teus olhos não vão se desviar dele. Eu gosto muito daquela historinha do papai que não pegue atalhos, não seja curioso pro mal e não faça nada irado. Então não seja curioso pro mal. E uma coisa interessante, eu sou filho de pastor, nasci na fé, Deus me deu um dom maravilhoso de cantar, de compor músicas, e mesmo assim 1 década preso nesse vício aí. Porque não interessa quem você é, interessa o quanto você obedece à palavra. Se você obedece à palavra, Deus te honra. Agora, ele pode te dar todos os dons do mundo. Se ele encontrar maldade no teu coração, meu querido, é só o pecado e resta. E o problema da pornografia é que vai te levando a outros lugares. Né? Você vai ter curiosidades em outros lugares. E é só pela misericórdia de Deus e tu realmente cair em si para ter o verdadeiro arrependimento de Lucas 15, do filho pródigo. Então, é uma questão aí que você vai ter que... É uma decisão, né? Isso. Você decidiu não querer mais esses vícios, E né? sabe uma coisa que me ajudou? Pra você que talvez está passando por esse mesmo problema aí na tua casa. Será que Deus é tão fraco assim que ele não consegue te livrar desse vício? Ou será que é você que está longe dele? Fica essa pergunta pra ti. Porque quando tu entende que Deus é maior que esse vício, cara, acabou. Tu não bota a mão no fogo, porque tu sabe que você queima. A partir do momento que tu caiu em si como filho pródigo, quais armas você utilizou e quando é que o Senhor começou a mudar a tua história, tu começou a ser uma nova pessoa, porque daí as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Qual que foi esse pontapé inicial para essa nova fase? 1 Coríntios 10, 13, né? A Bíblia fala assim, que Deus, ele não dá nenhuma tentação para você que você não tenha capacidade de suportar. Mas tudo que tu enfrenta, ele já te deu força, porque ele cumpre as suas promessas. 1 Coríntios 10, 13, guarda esse versículo. Ou seja, eu pensava assim, Deus, Jesus foi ao deserto. Ele foi tentado por Satanás. Então quem sou eu para não ser tentado pelo diabo? Quem sou eu para que ele não me ofereça coisas realmente boas, entre aspas? Eu vou ser tentado, no mundo eu vou ter aflições, mas a tua palavra diz que tu já me deu força para passar por tudo isso. Então a gente chega num ponto aí, para você que está querendo mudar radicalmente de vida e ser um discípulo de verdade, ser um cara aprovado por Cristo. Vai, uide. Porque assim, você vai pegar o filho pródigo, ele se arrependeu. Mas o que aconteceu depois que ele caiu em si? Ele foi até o pai. Levantou-se e foi até o pai. Essa é a grande diferença daqueles que se arrependem e daqueles que têm um remorso. Porque aquele que tem um remorso, ele não poderia ter feito isso. Ele, de certa forma, ele cai em si. Ele, meu Deus. Só que ele nunca levanta e vai até o pai. Exato. Ele sempre cai em si, naquele primeiro momento, fica triste, a tristeza segundo o mundo, e vai no mesmo erro de novo. Mas para você que quer mudar de vida radicalmente e ser como Cristo era, caia em si e em vez de ficar chorando as pitangas lá com uma tristeza segundo o mundo, levanta e vai até o pai. E isso é muito interessante. Então, o que você tem que fazer na prática? Se o teu problema é o celular, fica um pouquinho sem celular, ou fica sem as redes, ou esse lugar onde você tá deixando se levar. O arrependimento é uma mudança, é você sair do lugar, é não ficar nesse lugar. Não, mas é porque eu não consigo. Às vezes o problema é a televisão, tira a televisão do quarto. Às vezes o problema é as companhias, sai daquela turma perigosa. Às vezes o problema é você ficar muito ocioso em casa, fico só em casa ou muito depressivo. Sai e vai conviver com pessoas que vão aumentar a sua fé. Isso é uma mudança de atitude, é você não ficar mais na rotina maligna. Eu falo muito sobre rotina maligna. Você ficar naquela rotina, a mesma rotina, e falando que precisa se arrepender. Não, o arrependimento é sair da rotina maligna e começar uma rotina espiritual, uma rotina bendita, né? Uma rotina que agrada ao Senhor. Então, se você quer se arrepender, você tem que sair do lugar. O que você fazia ontem, você não vai fazer hoje. Né? Se você acordava com pensamento às vezes impuro, você vai ter que acordar e não, vou ler a Bíblia. Ou vou orar. Louvor. Vou colocar um louvor. É sair do lugar, gente. Arrependimento não é só da boca para fora. Tem que sair da posição que você tá, né?
tem que sair. Ah, se teu problema é Instagram, deleta o Instagram. Ah, não, mas eu tenho muito... Deleta, porque é melhor você... A palavra diz que é melhor você entrar no reino do céu sem um olho, sem perna, sem nada, do que você queimar no fogo do inferno, né? Então, tenha essa dica. Você tem que sair do lugar. E eu garanto que você teve um monte de mudanças. Como uma frase que meu pai diz, né? Não vá para lugares onde a presença de Deus não está lá. Então, não vá para onde você não vai ter a presença de Deus. Tem lugares, por exemplo, na cidade que eu não passo. Porque às vezes me lembra o pecado. Então, sim. Meus queridos, outra frase do meu pai. Não seja valentão naquilo que você já foi escravo. Eita, não Jesus. brinque com o pecado. Se você sabe que aquilo vai te fazer cair, respeite, porque daí Deus vai te honrar. Porque daí você vai estar reconhecendo que tu é fraco, mas Deus em você é forte. E pra nós finalizar esse assunto, acho que tu tem mais coisa aí. Não sei. Sim, mas eu vou deixar essa daqui para outro dia. Porque Tá, a gente vamos fala continuar sobre nisso. música. Porque Deus tá falando agora sobre essas questões. Então que é bom. sobre isso. Vamos lá. Porque assim, eu tenho uma dica muito boa pra dar pra você que tá me escutando aí. Em um versículo, pra variar, né? Que tudo tem que ser baseado na Bíblia. Números 23, 19. Esse foi um versículo que me ajudou muito, sabe por quê? Quando nós pecamos e não confessamos, é como se nós estivéssemos andando em círculos. Tá? E aí tu pensa assim, eu pequei, mas ninguém tá sabendo, como se Deus não tivesse visto, mas esse é o pensamento nosso humano. Ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo, deixa que o tempo vai curar isso aí. Não cura. Sabe o que vai acontecer? Vai passar o tempo, vai passar 1, 2 meses, 3, 4, 1 ano, 2 anos, aquele mesmo pecado vai bater na porta do teu coração. E como você não se arrependeu lá na primeira vez, você vai cair de novo. Aí o que vai ter acontecido? Você só perdeu tempo. Por quê? Porque você não praticou um princípio bíblico. Aquele que confessa e deixa, Paula, alcança a misericórdia. E tu chegou esse momento, assim, quando tu viu que precisava mudar, tu foi direto às autoridades, como é que tu fez? Essa pergunta da Paula é crucial, meus queridos. Sabe por quê? E aí vem uma questão importante. Não confesse os teus pecados para pessoas que estão próximas de ti, por exemplo, amigo, amiga, meu companheiro de fé. Não. Esses tipos de pecados, principalmente aqueles que envolvem carne, discipulador ou principalmente pastor. Pastor é quem cura a ovelha. Chega pro teu pastor local, chega para aquele que cuida da tua vida e fala, eu tô com um problema na pornografia. Eu tô com um problema de cobiça. Eu tô com um problema de fornicação. Eu tô com um problema de adultério. Fale, porque você, apesar do teu pecado, você vai ser como Davi. Você vai ser segundo o coração de Deus porque você se arrependeu e alcançou a misericórdia. Mas não fale pro teu... Paula é minha amiga. Paula, eu tô com esse problema. Quando vê, a Paula considera você pela fé que tem, mas ela passa pelo mesmo problema. Aí você, além de matar a tua fé, tu tá matando a fé da Paula. Por quê? Porque você confessou pra pessoa errada. Então, meus queridos, quando tiver esses casos principalmente pecados de carne, fale aos pastores. Também gosto do versículo que diz, confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. A oração feita por um justo é muito eficaz. Assim, vamos já encerrando, né? Eu sei que tá muito bom e eu vou trazer ele mais vezes para falar sobre outros assuntos, mas eu vejo assim que Deus tem que te dado essa autoridade, assim, porque no lugar do nossa maior dor vira o nosso maior testemunho. Então eu sinto de Deus assim que você profetize, porque o podcast é uma voz profética. Amém. E eu sei e eu creio no meu coração, porque sentir, a fé não é sentimento, a fé é crer, mesmo não vendo, mesmo não sentindo, mesmo tendo toda a razão do mundo, a fé é crer. Eu creio que o mesmo Deus que te curou dessas áreas e está te levantando como uma voz profética na adoração, vai levantar muitos. Amém. Eu creio assim que a partir desse momento que tu profetizar e orar por essas pessoas que estão nos vendo, muitas pessoas serão curadas, transformadas, revigoradas e serão cheias do Espírito Santo. Eu peço isso, assim, eu tenho a plena certeza e convicção de que o Senhor vai te usar para, no lugar da tua maior dor, ser o teu maior testemunho. Fique pensando nisso, no lugar da nossa maior dor, vai virar o nosso maior testemunho. E lembrando, gente, tudo que a gente fala aqui, a gente fala na medida da nossa fé. Então, a gente vai falar de acordo com a nossa idade, de acordo com aquilo que o Senhor está nos instruindo. Nós não vamos saber toda a teologia do mundo, mas
nós estamos caminhando para isso, né? Conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Então, fique nesse conhecimento, né, que nós estamos falando na medida da nossa fé. Então, agora, se tu puder orar, pedindo para que o Senhor traga pureza, né? Amém. Porque o puro não é aquele que nunca se contaminou, é aquele que é limpo todos os dias. É verdade. Então, que seja isso nesse podcast, né, sobre a pureza, porque sem santidade, sem pureza, ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Então, meus queridos, antes de fazer essa oração, eu queria declarar sobre vocês uma frase que a gente escuta muito aqui. Aquilo que te faz chorar, você nasceu para curar. Amém. Então, se hoje esse pecado te traz raiva, te traz ódio, saiba que futuramente Deus vai usar a tua vida para curar pessoas que vão estar passando pela mesma coisa que você. Porque Deus, ele faz assim, ele faz um vale de ossos secos ressurgir em vida num exército poderoso. Amém. E é isso que eu vou declarar sobre a tua vida. Porque a Bíblia fala lá em Salmo 51:10, e é sobre isso que eu vou orar sobre a tua vida. Davi, ele estava dilacerado sobre o pecado que ele tinha cometido com Betseba. Ele estava dilacerado porque ele tinha mandado matar um general do exército dele para ficar com a mulher dele. E ele sabe todas as coisas que depois, e nós sabemos pela Bíblia tudo que aconteceu com Davi depois. Mas ele, depois disso, ele orou assim para Deus: Deus, cria em mim um coração puro e renova um espírito inabalável. Não expulses de mim a tua presença, mas renove em mim a alegria da salvação. Eu vou orar nesse momento para que Deus, através do Espírito Santo, ele entre na tua vida, ele entre na tua casa, ele entre no teu quarto, aonde você estiver agora nesse momento, para que a santidade, para que a paz reine na tua vida de tal forma que você nunca mais seja o mesmo. Porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, e ele também não é filho do homem para que se arrependa. Então ele vai fazer aquilo que ele falou, porque ele é bom e a fidelidade dura para sempre. Então, aonde você está aí nesse momento, coloque a mão aonde você mais tem problema. Faça isso com fé, seja no teu coração, seja na mente, seja em qualquer parte do corpo, onde mais Satanás tem te afetado. Que eu creio que se você receber essa oração com fé, Deus vai te curar. E você nunca mais será o mesmo. E depois teremos testemunhos para a glória de Cristo. Amém? Amém. Senhor Jesus, nesse momento, eu peço por cada vida, Deus, que vai ter acesso a esse podcast, Deus. Amém. Eu te peço, Deus, porque nós não estamos aqui fiados em alguma coisa boa que nós tenhamos feito, Deus, ou por nós sermos alguma coisa. Nós não somos nada, Deus. Mas nós estamos aqui pelo que a tua palavra diz, Deus. E a tua palavra diz lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, Deus. Deus, nesse momento, dá uma unção, Deus, para todo jovem, para toda pessoa que está escutando nesse momento no seu quarto ou no seu local de trabalho, aonde quer que esteja. Que a unção da santidade, que a unção da pureza, Deus, que a unção da tua palavra impregne o coração e a mente, Deus. Que quando cortarem essas pessoas, que quando xingarem essas pessoas, que não saia sangue, que não saia dor nem ódio, mas que saia versículos, Deus. Amém. Nós clamamos por essas vidas, para que todo pecado, Deus, de pornografia, para que todo pecado de cobiça, de fornicação, de pecados da carne, da alma, Deus, que batam em retirada, porque teu Espírito Santo estará entrando nesse momento, Deus, num lugar onde talvez era domínio de demônios, mas que agora será domínio do Espírito Santo. E é isso que nós declaramos sobre essas vidas, Deus. Porque maior é o Espírito que habita em nós do que o Espírito que habita no mundo. E se tem alguma pessoa que está escutando aqui, Deus, nesse momento, que tem alguma amarra com o inimigo, algum laço que foi feito entre gerações, que seja desfeito em nome de Jesus, porque nós cremos na tua palavra, Deus. E a vitória é certa em nome de Jesus. Receba, meu querido, porque o Espírito Santo está falando contigo nesse momento. Amém. Amém. Amém, gente. Tão bom estar com você, com vocês também. E certamente o Senhor vai falar e tem falado. Eu sei que isso não vai ficar aqui porque não é obra nossa, é obra do Espírito Santo. Amém. E Ele tem o poder de nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E são as palavras dele que permaneçam. Amém. Que permanecem na gente. E uma coisa que eu gostei muito da oração do Mateus, que diz que saia versículos. Por que sair versículos? Porque a própria Bíblia é a palavra de Deus. É dita da parte do Senhor, é inspirada, fala por meio dele. Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês, né? E esperem mais podcast vindo por aí. Também me falem quem são as pessoas que vocês gostariam de receber e ouvir. E o Mateus vai retornar para falar de outros assuntos também.
Espero que tenham gostado. Deus abençoe vocês. Curtam, se inscrevam, compartilhem. E comentem. E Deus abençoe. comentem. Tchau, gente. Valeu. Deus abençoe.